Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 26 de dezembro de 2025. E durante a última noite decorreu mais um ataque massivo da Rússia contra todo o território da Ucrânia e, pelo que sabemos, alvos relacionados ao setor energético foram atingidos. Tivemos aqui já uns vídeos publicados pelos russos a mostrar como os seus drones do tipo Geran estavam a atacar alguns alvos. Temos aqui, por exemplo, um depósito de gás natural. Tivemos também ataques efetuados no território da região de Odessa. Estas imagens já foram publicadas pelas fontes ucranianas. Também tivemos mais infraestrutura portuária a ser atingida no ponto mais ao sul, como podemos ver aqui nestes vídeos, mas também recebemos um vídeo interessante desta região aqui que mostra como os ucranianos estão a contornar o problema da ponte danificada. Vou relembrar que existe aqui uma ponte que foi atacada pela Rússia há alguns dias atrás e esta ponte foi danificada. E agora os ucranianos estão a utilizar pontes flutuantes para permitir a travessia de veículos. Portanto, os ucranianos conseguiram arranjar uma solução temporária. E muito provavelmente estas pontes também serão atacadas pela Rússia nos próximos dias. Vamos agora passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e vamos começar a análise pela região, pela direção de Zaporizhia. E no flanco a oeste da ofensiva por parte da Rússia, em torno da vila de Stepnohirsk, tivemos mais avanços do exército russo relatados por fontes neutras. Um eixo de avanço deu-se aqui para o norte, ao longo da estrada que aqui se situa, e mais avanços deram-se na porção mais a leste. Neste eixo aqui, os ucranianos continuam a atacar as concentrações de forças russas que se situam aqui mais ao sul da vila de Stepnohirsk. Temos aqui alguns ataques mostrados pelos ucranianos e que confirmam que, de facto, a configuração do mapa está correta. Mas o grande objetivo dos russos é aproximar-se primeiro das vilas que se situam aqui mais ao norte, que é onde os ucranianos de facto vão conseguir parar por algum tempo a ofensiva por parte dos russos, e por isso podemos prever que estes avanços sejam rápidos, por entre estes campos e as linhas de árvores que aqui se situam. E nesta região os russos estão a avançar de trincheira em trincheira, de forma a aproximarem-se da cidade de Orikhiv. E vale lembrar que esta é a primeira linha defensiva dos ucranianos nesta direção, a segunda passa aqui mais ao norte. Mas por enquanto os russos não têm interesse em quebrar esta linha. O principal objetivo dos russos para já é a conquista da cidade de Orikhiv. Vamos agora avançar em direção à própria cidade de Guliáy-Polha, de onde recebemos mais algumas novidades. Por exemplo, durante o dia de ontem a situação que nós tínhamos no mapa era esta, e durante o dia de hoje recebemos aqui vários vídeos da porção central desta cidade. Ainda ontem, o exército da Rússia publicou um vídeo no qual estava a mostrar a conquista de um centro de comando ucraniano naquela região. E durante o dia de hoje recebemos o seguinte vídeo que mostra um soldado russo a remover a bandeira ucraniana e a colocar a bandeira da sua unidade militar num ponto da cidade. Localiza-se exatamente neste ponto do mapa. Com base neste vídeo, ajustamos todos estes territórios a favor das forças russas e, portanto, estamos a ver que pouco a pouco os ucranianos vão recuando e vão abandonando as suas posições dentro desta cidade. E por isso poderemos esperar que dentro de 2 ou 3 dias os russos anunciem a conquista completa da cidade de Guliáy-Polha. Além disso, mais fontes indicaram avanços por parte da Rússia na região mais ao sul e na região também mais ao norte desta cidade, mas estes avanços não foram confirmados por imagens ou por vídeos. E inclusivamente, até a fonte pró-ucraniana Deep State confirmou que de facto existem avanços por parte da Rússia no interior desta cidade. Mas como nós temos vídeos que comprovam isso, não precisamos de mais relatos. Vamos continuar aqui mais para o norte e há alguns minutos atrás tivemos a confirmação visual que os russos conquistaram a vila de Kossetseve.
As fontes pró-russas publicaram este vídeo há alguns minutos atrás, por isso ainda não foi possível colocar este vídeo aqui no mapa, mas nesse vídeo é mostrado como os combates por esta vila estavam a decorrer. E no fim do vídeo, os soldados russos ergueram as suas bandeiras. E portanto temos a prova visual que os russos conquistaram totalmente estes territórios todos e agora as batalhas estão a decorrer pela vila de Ternovata, que é uma vila estratégica muito importante não só para os russos como para os ucranianos. E de facto os russos deslocaram já os focos de ataque para esta região. Estamos aqui a ver ataques com bombas do tipo FAB, com artilharia, mas também com bombas termobáricas. O que indica que de facto os russos estão mesmo a preparar uma ofensiva com a infantaria já nas próximas horas ou nos próximos dias, porque esta vila vai abrir o caminho para os russos em direção à cidade de Zaporizhia. E vale referir que a queda desta vila vai ditar a ruptura da parede de Zaporizhia, que é a última linha defensiva ucraniana nesta região, e muito provavelmente o exército ucraniano vai enviar cada vez mais e mais reservas para segurar esta direção, mas pelo que estamos a ver, as defesas estão a colapsar. Veremos então como a situação se vai desenvolver nos próximos dias, e por isso podemos continuar em direção à cidade de Pokrovsk. E daqui temos também algumas notícias interessantes e importantes. Por exemplo, desta região tivemos 2 vídeos publicados pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados da Rússia. E neste vídeo podemos retirar algumas geolocalizações. Deste aqui mais ao sul também temos uma geolocalização e que confirma que de facto a configuração do mapa está correta e que confirma a linha da frente de combate atual. Os russos ainda prosseguem a atacar a logística dos ucranianos, as posições dos ucranianos que se situa na retaguarda, com drones do tipo FPV, como podemos ver neste vídeo, mas a verdade é que na vila de Rodiansky os ucranianos iniciaram uma contra-ofensiva. Porque tivemos um vídeo publicado pelo exército russo a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados ucranianos que conseguiram ocupar um edifício naquele ponto do mapa. Vemos aqui um drone russo que estava a observar os movimentos dos militares ucranianos e depois eles foram atacados. E temos aqui o vídeo que mostra a explosão. E o contra-ataque dos ucranianos pode ser também facilmente explicado porque esta vila é uma vila bastante importante que pode abrir o caminho para os russos avançarem mais a fundo dentro do território ucraniano em direção às vilas de Shevchenko e Vodiansky. Vamos continuar em direção à cidade de Konstantinivka e daqui não recebemos nada de especial nas últimas 24 horas. Já da região de Siversk também temos algumas novidades e as principais vêm-nos da vila de Sviatopokrovsky. Ainda durante o dia de ontem, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou a conquista desta vila por parte do exército russo, mas não tínhamos recebido nenhuma prova visual. E esta prova veio-nos por parte das fontes pró-ucranianas que publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar ataques efetuados às posições russas. E portanto, este vídeo foi geolocalizado no mapa, pelo menos em 2 pontos daquela região e que confirma a conquista por parte dos russos desta vila. E agora os russos estão focados em avançar de trincheira em trincheira mais a fundo no território ucraniano, enquanto algumas unidades do seu exército vão avançando entre os campos que aqui se situam. Vamos continuar em direção à cidade de Liman e daqui também tivemos um foco bastante grande de ataques por parte da Rússia com drones do tipo FPV. Tivemos aqui vários vídeos de ataques à logística ucraniana, ao equipamento utilizado pelo exército ucraniano e às posições ucranianas, mas para já sem movimento nenhum no mapa e já há bastantes dias que nós não temos avanços registados nesta região. E talvez eles comecem a surgir dentro de alguns dias. Mas por enquanto vamos avançar em direção à cidade de Kupiansk e parece que os ucranianos conseguiram atingir o seu principal objetivo na grande contraofensiva que eles estão a realizar em direção à cidade de Kupiansk. O grande objetivo dos ucranianos era fazer recuar o exército russo para a margem a leste do rio de Oskil, que divide esta cidade em 2 porções.
Tivemos essa confirmação por parte de algumas fontes pró-russas ligadas ao exército russo, mas ainda não tivemos nenhuma confirmação visual da conquista por parte dos ucranianos desta região do mapa. Mas muito provavelmente ela aconteceu. Veremos como a situação se vai desenvolver e estaremos atentos às notícias que nos vão surgindo desta região. Podemos avançar agora mais para norte, em direção a Kharkiv. E da cidade de Vovchansk não tivemos nenhuma notícia importante. Só vou referir que o exército russo prossegue com a sua ofensiva de avançar mais para sul. Da região de Sumy também tivemos alguns pequenos ajustes no mapa, com base em relatos de fontes principalmente neutras a referir que agora os combates já estão a decorrer pela vila de Kindrativka. Veremos também como a situação se vai desenvolver nesta região. Algumas notícias do plano político estão-nos a vir por parte de Kiev, onde cada vez mais e mais as autoridades ucranianas, inclusivamente o próprio Zelensky, referem que a Ucrânia está a preparar-se para realizar eleições. Contudo, já tivemos declarações a referir que a Ucrânia não possui recursos financeiros suficientes para realizar estas eleições. E por isso vai ter de ser a Europa, o contribuinte europeu, a pagar mais uma vez à Ucrânia para serem realizadas estas eleições presidenciais. Mas o ponto mais importante que existe nestas eleições e que a Rússia já referiu, que é o direito ao voto dos cidadãos ucranianos que neste momento encontram-se no território controlado pela Rússia, que por relatos de algumas fontes são cerca de 14 milhões de pessoas. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.